Bom dia, crianças! Mais uma aula, hoje no componente de ciências, e nós iremos dar continuidade a falar um pouco sobre as plantas. Hoje falaremos sobre as plantas que servem como alimentos. Na aula anterior, nós vimos uma história que Juliana e a mãe, elas foram visitar o sítio da vovó, não foi mesmo? Então, vamos dar continuidade a essa história. Para preparar o alimento, Juliana acompanha a avó até a horta do sítio. Vamos ver? Juliana, por favor, pegue alguns tomates enquanto eu pego uma alface. Está bem, vovó. Então, crianças, algumas partes das plantas podem ser consumidas pelos seres humanos. Podemos comer a raiz, a folha, o caule, o fruto, a semente e até mesmo a flor em algumas plantas. Vejamos alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Do alface, nós comemos as folhas. Isso, os seres humanos ingerem, né? Elas comem as folhas do alface. Já do tomate, do tomateiro, nós comemos os frutos, que são os tomates. Exatamente. Então, olha, o tomate é um fruto que nós ingerimos. Já a cenoura, o que comemos da cenoura? A raiz, exatamente. Da cenoura nós comemos a raiz. Então, perceberam que são 3 alimentos diferentes. Um que nós ingerimos, que nós comemos a folha, o outro o fruto e o outro a raiz. Mas dando continuidade, as plantas elas são muito importantes para nós, né? E elas são seres vivos que precisam de cuidados. Que cuidados são esses? Vejamos. As plantas são seres vivos, por isso elas precisam de certos cuidados para se desenvolver adequadamente. Vou trazer aqui alguns exemplos, alguns cuidados que são necessários, são fundamentais para as plantas. O primeiro, devemos cultivar as plantas em um vaso com tamanho adequado para ela. Nós não podemos colocar uma planta grande em um vaso pequeno, senão ela não vai sobreviver, ela não vai se desenvolver. Assim mesmo, do mesmo jeito, nós não precisamos colocar uma planta pequena em um vaso grande, não vai haver necessidade. Então, o vaso tem que ser adequado ao tamanho da planta. Outro cuidado que nós devemos ter com as plantas é regar a planta com quantidade adequada de água. Nós não podemos deixar a planta sem água, sem molhar, né? Sem molhar, sem regar a planta. Como também nós não podemos colocar água em muita quantidade, porque vai acabar prejudicando em vez de ajudando a plantinha. Certo, meus amores? Outro cuidado também que devemos ter com as plantas é adubar o solo quando necessário. Elas precisam de nutrientes para poder se desenvolver. Outro cuidado é deixar as plantas em locais arejados e que recebam luz do sol, né? Luz solar no período da manhã. Então, o sol da manhã, ele ajuda, né? O sol da manhã, ele ajuda as plantas. Então, nós não podemos deixar a plantinha o tempo inteiro dentro da nossa residência, da nossa casa. Elas precisam receber a luz do sol.
não quebrar ou retirar as partes das plantas. Então, temos que saber como cuidar das plantinhas. Algumas precisam ser podadas? Sim, precisam, mas adequadamente. Adequadamente. Nós não podemos quebrar, nem machucar, retirar as partes delas sem necessidade, meus amores. Eu tenho uma pergunta para vocês. Você já cuidou de plantinhas aí no lugar onde você vive? Já? É legal cuidar das plantinhas, é legal molhar, regar, colocar adubo, trocar a terra, né? O solo, trocar o solo, a terra. Não é verdade? Às vezes transferir ela de um vaso menor para um vaso maior, quando a gente percebe que ela está se desenvolvendo mais. Não é mesmo, crianças? E na sua escola? Alguma vez você já contribuiu de alguma forma para as plantinhas de lá da escola? Já? E as plantinhas que tem aí na rua onde você mora, na cidade onde você mora? Tem feito alguma coisa, algum cuidado com as plantas? É interessante que façamos, viu, meus amores? Então, saibam que as plantas, elas servem como alimentos, né? Elas servem para nos dar força, né? Os alimentos nos dão força para poder trabalhar, porque através dos alimentos tem os nutrientes que servem para o nosso corpo. Então, muitos vêm de onde? Das plantas. Então, é necessário também, como os alimentos vêm das plantas, é necessário que nós também cuidemos destas plantas, certo? Na página 154 do nosso módulo de ciências, nosso módulo 4, tem uma atividade bem legal. Quero que vocês realizem com muita dedicação. Aí tem um prato de salada. Nesse prato de salada você vai sublinhar, ou seja, o nome das plantas da qual comemos as folhas. Você vai circular o nome das plantas que comemos frutos. E você vai citar o nome de uma planta que você já comeu. Certo, crianças? E na questão número 2, ajude Érica a escolher o objeto adequado para regar a planta. Para isso, ligue a planta a esse objeto. Certo, amores? Então, façam com muita dedicação, com muito capricho. E até a nossa próxima videoaula. Viu, crianças? Um beijo!